Oi pessoal, tudo bem? Hoje vocês acompanharão comigo os bastidores do espetáculo Vidas Secas, uma cantata nordestina, a adaptação da obra de Graciliano Ramos, que traz o formato de cordel e a estrutura de musical. Oi pessoal, eu sou o Jonathan Well. Oi gente, eu sou o Lucas Fiorello. Vini Franzolini. Sou Márcia Oliveira. É uma livre adaptação da história do Graciliano Ramos e ela fala praticamente desses migrantes nordestinos que vão nessa eterna caminhada sem fim em luta pela sobrevivência, né? Pela sobrevivência. Eu acho que pela persistência de continuar sempre em busca de melhoras. Eu acho que é sempre essa busca da melhoria de vida que nós todos temos como seres humanos, né? Como pessoas. A história de tantos nordestinos que procuraram o Sul em busca de um sonho, de sobrevivência também, né? Então, assim, Vidas Secas, a obra de Graciliano é muito rica, né? Porque a gente não pode falar assim, é só uma denúncia histórica, uma denúncia do que estava acontecendo na época, que era toda essa indústria da seca, né, esse coronelismo, essa violência contra o mais pobre e os menos favorecidos. Mas a obra de Graciliano Ramos, ela engloba toda uma situação, e por isso que ela é tão atual. Assim. E o nosso espetáculo, a gente procuramos fazer de uma forma bem, vamos dizer assim, bem ampla. Porque o espetáculo ele não tem só o texto pelo texto, é musicalizado, né? Tem algumas músicas originais também. E aí trazer à tona toda essa história que é tão antiga e ao mesmo tempo é tão atual. Eu gostaria de saber de vocês o porquê dessa peça ter sido escolhida, como que foi esse processo todo. Tudo bem. Eu posso começar. O espetáculo Vidas Secas, no grupo Artemis de Teatro, essa adaptação desse texto, dessa literatura, existe mais ou menos há uns 10 anos no grupo. E ela já sofreu diversas modificações, diversas reestruturações, né? E com vários elencos também. A única atriz que permanece desde o início, desde a primeira montagem, é a Márcia de Oliveira, que faz, assim, a Vitória. Eu entrei no grupo em 2004 e eles trabalhavam muito com o lúdico, com a fantasia. E aí, de repente, o Rafael, comigo, com o pessoal da produção, vamos fazer uma literatura, para que a gente possa atingir um pouco mais essa turma da galera aí de Enem, de vestibular e tudo mais. Aí sentamos, pegamos o livro e começamos a ler, fizemos a leitura do livro mesmo, tal, e aí, o que você acha? De que forma vou montar Vidas Secas para aproximar desse público juvenil e infanto-juvenil? Então a gente falou, por que não fazer isso de uma maneira mais leve? Que as pessoas realmente se interessem por uma obra que não é tão fácil realmente ler. E então a gente fez isso em forma de teatro. E aí, conforme as modificações, hoje estamos com o espetáculo chama Vidas Secas, uma cantata nordestina, porque ela já tomou um lugar também meio musicado, em que a gente conta isso de maneira leve, né? Os filhos, nós fazemos os filhos, o filho mais novo e o filho mais velho, então tem essa leveza que os filhos trazem para essa história que é tão forte, tão pesada. Acho que a cultura nossa, como a gente leva a escola, essa questão da obrigatoriedade, acaba tornando as coisas muito mais pesadas, assim, no sentido maçante de você entender isso. E é uma preocupação do grupo, já teve outras literaturas adaptadas também. E o Vidas Secas é uma delas que continua em cartaz até hoje, principalmente não pela questão das provas, do Enem, enfim, mas pela questão de como ela é atual, da atualidade da peça, assim, dessa história que conta não só a vida dos nordestinos, mas conta a história dos brasileiros que estão sempre em busca de uma condição melhor de vida, sempre em busca de um sonho, um vislumbre de algo melhor, assim, para si. Em relação à composição do personagem de cada um de vocês, como que foi? Vocês utilizaram, de repente, outras obras para compor? Bom, a construção da Sim a Vitória é muito fácil até, né? Porque esse país praticamente também foi construído, não só São Paulo, como outras cidades aqui, por nordestinos, pessoas que vieram e construíram. Então, eu sou de uma família de nordestino, então é a partir da observação. Observei bastante, apesar de ter
crescido aqui em São Paulo, alguns sotaques, alguma coisa eu não tenho. Mas da minha família eu comecei a observar direitinho, aí construí assim a Vitória. E a minha construção do Fabiano, ela foi uma construção baseada praticamente no que o Rafael me pediu, né? Na substituição. Porque quando você substitui qualquer espetáculo, você tem que praticamente pegar o que o outro ator está fazendo. Só que no meu caso, eu não cheguei a ver o espetáculo montado antes. Então tem muito da minha construção, passou muito por mim. E o Fabiano é esse homem antigo, antiquado, que é um homem truculento, e eu acho importante falar que ele tem momentos na peça de até algumas pontuações machistas. Ele é esse chefe patriarcal da família. Então a minha construção foi muito baseada em cima disso, do que o diretor pediu, e em cima do livro. Tanto que tem momentos na peça que eu coço, não sei se ninguém alguma vez já percebeu, mas que ele coça o cotovelo, que o Graciliano cita que quando o Fabiano ficava apreensivo, que ele coçava os cotovelos, mas lógico que isso através de uma sensibilidade que momento eu vou fazer isso, não sente nada. Tinha um diretor meu que falava sempre, Toshi Tanaka, o mestre japonês dele, pega a flor, cheira a flor, não sentiu nada, não faz nada, pegou a flor no outro dia, hoje eu senti. Então é um momento que eu acho que é a percepção do ator como o homem sensível do teatro, de perceber em que momento que eu posso expressar isso no palco também. Muito legal. Os filhos, enfim, eles têm uma função na peça muito importante, que é o alívio cômico, né? A história, querendo ou não, ela é, enfim, de certa maneira triste e pesada, é difícil falar, mas... e os filhos, eles vêm com esse contraponto de dar essa leveza, enfim, para que o público também se divirta com a peça e entenda, tipo, crie empatia com isso que eles estão vendo no palco. E foi muito louco criar, assim, porque o teatro, nessa rotina longa e essa estrada longa, eu já tinha feito em escola ainda, assim, quando a gente começa a fazer teatro, Vidas Secas. Tinha estudado sobre, por causa das provas e tal. E aí eu tinha feito Fabiano. E aí entender esse contraponto, enfim, de como é importante, como esses filhos na peça, para a dramaturgia, traz leveza para os próprios pais, assim, enquanto personagens e para a história fluir, assim, de uma certa maneira. Eu não sabia que você tinha feito Fabiano. Fabiano é o pai, pra quem não sabe, olha só. Mas muito é real isso, porque... E também criar a química entre a gente pra poder brincar, porque, imagina, essa família sai nessa trajetória, né, sem um rumo, né? Eles vão ali querendo sair de um lugar e os filhos, eles têm um ao outro, né? Os irmãos, na verdade, eles têm um ao outro, e as brincadeiras, essa coisa, porque os pais estão realmente sempre preocupados com o que vai comer daqui a pouco, onde vai dormir, se ninguém vai morrer de fome ou de frio a qualquer instante. E os filhos não, né? Os filhos, eles têm esse lugar da criança mesmo. E aí foi muito legal criar com o Lucas, né? Vocês viram, para quem não viu ainda, venha ver a peça, porque a gente realmente tem muita liberdade de brincar um com o outro e trazer esse lugar infantil mesmo, da inocência, da descoberta, no meio do sertão, no meio do nada, no meio da estrada, mesmo com fome, mesmo com uma cachorra que, né, também passa por uma trajetória na peça, até partir, até morrer, mas que sempre acompanhou essas crianças na infância inteira, né, que é a Baleia. Então é muito divertido, assim, é muito legal. E quando você lê a peça é uma coisa, né? Como todo mundo lê qualquer livro, qualquer coisa e inventa tudo na sua cabeça, e quando você concretiza isso, né, em cena e descobre outras coisas, é tão legal. Esse é o poder do teatro, né? Trazer o negócio para a cena e se transformar, enfim, trazer todo mundo para embarcar nessa história com um palco que tem esse fundo aqui, mas quase não tem cenário também, é uma coisa que a gente traz todo no imaginário, é muito legal. E já que vocês comentaram, como que foi? Vocês conheciam a obra, mas daí vivenciá-la muda o olhar sobre essas questões que são colocadas aqui para o público e sobre a obra em si também? Como que é esse processo, essa mudança? Muda, né? Porque eu acho assim, eu por exemplo, na minha família tenho muitas pessoas que vieram, né? Que migraram de lá para cá. E ainda tenho, né? Não só do Nordeste, a gente trata esse lugar do Nordeste, mas mesmo no interior de São Paulo. Pessoas que passam um perrengue, vêm aqui para cidade grande, para capital, achando que vão ter condições melhores e, infelizmente, quebram a cara, né?
porque, enfim, eu sou ator, então eu trabalhei com um haitiano, que ele veio na época, eu tô dando só esse link, ele veio em 2012, depois que aconteceu toda aquela situação no Haiti, pro Brasil. Lá ele tem a formação de médico. Ele fazia teatro no grupo e tal, mas como formação ele é médico. E aí ele veio aqui pro Brasil e ele não conseguiu trabalhar nem como pintor, não desmerecendo pintor nem nada, mas ele não conseguiu fazer nada, nem bico, né? Que a gente, pintor, pedreiro, qualquer coisa que a gente às vezes consegue, né? As pessoas conseguem num lugar um pouco mais, e aí, tá precisando de alguma coisa em casa, mais no papo, no boca a boca, ele não conseguiu, ele passou uma mega necessidade, assim, um perrengue danado. Ou seja, essa história conta um pouco disso, né? Uma família que tá numa situação muito difícil e vem procurando coisas melhores e que se dá e dá de frente com a ganância da cidade grande, dá de frente com a ganância de quem tem mais grana, que na nossa peça se trata de um dono de uma fazenda que coloca eles para trabalhar, mas explora aquela família ao máximo, assim. Então é bastante real com o que a gente vive no dia a dia. Esse é o link que a gente, fazendo a peça, o tempo todo observa que é real. Para complementar um pouco, eu acho que essa questão de revisitar a história e poder transpassá-la para o palco, enfim, né, da literatura para o palco, do palco para o público, tem essa responsabilidade também de você pensar em como você vai construir essa história, para que você não seja injusto sobre o olhar que você tem, por mais que você não tenha passado. Acho que é o ponto principal do teatro, né, empatia, enfim. E essa questão de você poder se colocar no lugar do outro e contar a história que não é sua e é do outro. E como você passa isso para a plateia, de uma maneira em que você não os vitimize, mas também... Né, acho que é muito delicado essas questões todas, porque como o Jonathan falou, são questões que a gente ainda vive, ainda passa, e querendo ou não a peça, para quem vai vir ver, ela, enfim, dialoga com questões também que o homem, enfim, esse sertanejo, esse nordestino, enfim, ele está sujeito a questões maiores que ele, né, que vem do governo, da lei, da polícia, do sistema, que está todo mundo nessa seara e não tem como sair um pouco, assim, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem crítico, assim, inclusive para as artes que vem sendo muito atacada. Eu acho que o dia que a gente descobriu o poder que a arte tem, as coisas mudam, enfim, né? E não no sentido de, óbvio, de liberdade, libertária, mas no sentido de conscientizar também. E acho que vem tudo um pouco disso. Quando você revisita uma obra para transpassá-la, para contá-la, você tem todas essas questões e características que eu acho que sim, a gente tem que estar muito atento e consciente do que está acontecendo para poder contar. Por mais que seja uma história de 1960, 39. 1939.